Programa Cavalos, com Valéria Maciel. Bom, nesse período, muitos criadores começam o desmame, né? Que, como a gente sabe, é sempre um período de estresse. A separação da mãe não é fácil, mas depois de poucos dias convivendo com outros da mesma idade, eles esquecem. Será? Um mês depois, 2 meses depois, eles ainda sabem quem é a mãe. As principais provas do turf brasileiro são disputadas em raia de grama. Vocês sabem por quê? Ainda sobre a raia, o cavalo que corre na areia, será que é o mesmo que corre na grama? Mesma raça, por ser inglês. Só que tem pedigree de grama e pedigree de areia. Ibirá é árvore, Itá é pedra. Ibirá-Itá, madeira da pedra. Na região das Missões, no Rio Grande do Sul, a gente mergulha na história. Isso aqui tem uma vertente de cultura. E traz o trabalho do artesão que mantém viva a imagem dos índios que lutaram bravamente contra a invasão europeia. E mais. Nesta época, além da caça, as mulheres tiveram um importante papel na doma dos cavalos. Elas levavam os cavalos para os banhados e iam chegando aos pouquitos e conversando e depois manuseando. Zeus é um cavalo maduro de salto e tem gente interessada na compra dele. A veterinária começa então a avaliação do exame de compra. Então a gente vai pesquisar ele todo, vai fazer um exame bem minucioso. Se gostou, não sai daí, o programa tá só começando. Mais do que saciar a fome, alimentar é nutrir. Garantir que quem está em crescimento se desenvolva com ossos, tendões e músculos fortes. Que a mãe que carrega no ventre uma nova vida seja saudável e fonte de energia. Alimentar é dar ao atleta condições de ser competitivo e, quem sabe, um campeão. Alimentar é, acima de tudo, um gesto de amor, de cuidado com quem se quer bem. Supra, alimento com carinho. Canto a vivência campeira, canto as lides de mangueira e os remansos do açude. E no instinto de índio rude, dos primeiros evangelhos, canto a esperança dos velhos e as ânsias da juventude. Eu acho que a música, a arte, tudo que é bem feito nos leva a Deus. Estamos em São Luís Gonzaga, sede da Cabanha Las Misiones, um lugar que respeita a origem deste chão. Isso aqui tem uma vertente de cultura, flui história nesse campo, né? Isso aqui é um caminho muito antigo, isso aqui tem mais de 500 anos. Esse caminho é um piabiru, tem, inclusive tem marcas ainda dessa antiga trilha, né, que os índios cruzavam. A comunicação era através dos chasqueiros, né? Inclusive tinha uma grama especial plantada para não machucar os pés. Ali no cerro ali, ó, era um mangrulho. Mangrulho são os lugares levados que eram um lugar de observação, onde ficava um chasqueiro. Vinha um chasqueiro de outro mangrulho, vinha correndo ali, passava aquela mensagem verbal e aquele chasqueiro fazia o caminho para o outro lá e quando ele cansava lá, o outro ia indo. Marquito vive no Cerro da Bela Vista, interior de Bossoroca. Artista e pesquisador há 30 anos, estuda a história dos povos que habitaram a região das Missões. Esses campos aqui do Seu Fernando Nascimento aqui, isso aqui fazia parte de uma estância só, que a sede era lá onde nasceu o Jaime Caetano Brau, que esse João Silveira Ramos era bisavô dele e meu tetaravô, que eles vieram do Alegrete e daquela região da fronteira, foram os que tiveram esse choque cultural com os charruas. Descendente de índios guaranis e charruas, Marquito mantém viva a história de seus antepassados. Eu levei aproximadamente 5 anos para fazer essa coleção. Entre estudo, entre pesquisa, entre achar a madeira certa.
O trabalho do artesão eterniza a imagem de indígenas que lutaram contra a presença dos jesuítas em diferentes épocas da história. Por que o gaúcho é tão aguerrido? Porque isso vem do índio. O índio já peleava. Todos os trabalhos do artesão são feitos em madeira pau-ferro. Tem esse cerne dessa coloração de acordo com a pedra que é embaixo. Ibirá é árvore, Itá é pedra. Ibirá-Itá, madeira da pedra. A matéria-prima usada no trabalho vem de troncos antigos, abandonados no tempo. O reaproveitamento traz nova vida para a madeira, que já cumpriu seu papel na natureza. A escultura é a alma da madeira. A coleção Troncos Ameríndios traz 6 esculturas. Parte das obras está exposta no ateliê Cerro da Boa Vista, interior de Bossoroca, no Rio Grande do Sul. Anaí, índia de São Miguel, foi escolhida para o trabalho do artista. Ficaram nas reduções mulheres, velhos e crianças. E ela realmente é a mãe do gaúcho. Reorganizou seu povo com o que tinha. A escultura de Anaí foi feita com um palanque, que por mais de 70 anos esteve cravado no mangueirão da Fazenda Boa Vista. E aquela lança que ela usa com a meia-lua, que também ficou chamada depois de garrucho, que foi usado nas charqueadas, elas que desenvolviam porque tinha muito gado selvagem, e elas iam chegando, de mansinho, coisa e tal. E ali um pouco uma dava um golpe, um tendão, e aquela res já, né, já uma perna ali, já outra golpeava a outra, e elas sentavam, e daí elas sangravam e matavam, e carneavam. Nesta época, além da caça, as mulheres tiveram um importante papel na doma dos cavalos. Elas levavam os cavalos para os banhados e iam chegando aos pouquitos e conversando e depois manuseando e depois montavam. Como não estava no banhado, né, eles não veaqueavam, né, e iam ajeitando. Outro personagem importante da história das missões orientais é o cacique Pajé Nhançu. Ele era o grande chefe de toda essa região aqui, até o Guaíra. E ele vivia aqui num cerro que tem aqui, que hoje é na cidade de Roque Gonzales. E ele foi o que ofereceu resistência aqui, contra os jesuítas, que não aceitou a cultura que vinha, né? Ele defendia o que era dele, né? Aquele mundo dele. E que os jesuítas queriam modificar. Nhançu tem nas mãos um tacape, arma indígena de ataque usada para impor resistência aos conquistadores do século XVII. O nome dessa obra aqui é Guardião da Foz do Iguaçu. Essa pirâmide significa as pedras da Foz do Iguaçu. Está em formato de pirâmide, que a pedra é energia. Aqui as águas das cachoeiras, né, que deslizam sobre a pedra. E esse índio é o guardião. Ele está de olho fechado, está olhando com a mente. E assim como a madeira, ele é um ancião, com cicatrizes, né, carcomidos da madeira. O trabalho do artista é uma imersão na cultura missioneira, que faz renascer a luta de um povo fiel às suas raízes. E se foi índio primeiro, neste chão abarbarado, antes de ser espolhado pelo ibérico estrangeiro, depois de ser missioneiro, não caí sem resistência, e na bárbara tendência do taura, sem Deus nem lei, eu mesmo me aquerenciei dentro da própria querência. A flexão a gente faz para estressar a articulação e as estruturas ao redor da articulação. Então a gente espera 1 minuto e ele vai sair com alteração, com claudicação, se ele tiver algum processo articular ou não. Oferecimento. Um cavalo experiente e maduro tem lá o seu valor. Já não está no ápice da vida atlética, mas em compensação pode ser um excelente professor para a pessoa que está iniciando na modalidade.
Agora, o importante mesmo, antes de comprar, é saber exatamente como o animal está. E isso vai além do que a gente vê. Hoje é dia de exame de compra e Zeus aguarda a chegada da veterinária. O cavalo vai ser vendido e a nova proprietária quer saber como está a saúde dele. É um cavalo já bastante experiente, ele tem por volta dos 18 anos. Então a gente vai pesquisar ele todo, vai fazer um exame bem minucioso para se tem ou não alguma patologia que vai prejudicar a vida atlética dele. A avaliação é de praxe e uma segurança para quem compra. Em primeiro momento a gente faz toda a palpação, ver se ele tem alguma sensibilidade muscular, né? São músculos bastante importantes para toda a mecânica do cavalo. Ver parte de coluna, se tem alguma sensibilidade, para depois passar para a parte de dinâmica propriamente dita. Aqui até é a passagem do ciático, que a gente palpa bastante no meio da musculatura, né? Ele é mais interno, mas a gente vê também se tem alguma inserção, algum tendão, algum músculo, alguma coisa que diga que ele vai sentir alguma dor. A gente palpa a parte de membros também, ó, tendão. Ele faz uma menção, mas não sente dor, não tem maiores sensibilidades. Então a gente faz tudo isso de todos os lados, depois passa para a pinça de casco. Essa é a parte do casco, que é uma das mais importantes. Ver se existe alguma sensibilidade. Quando tem uma dor maior, ele tira a pata com a dor, né? É importante a gente ter uma noção de qual é o funcionamento total do cavalo. A parte cardiorrespiratória é uma das mais importantes, né, já que é um cavalo de esporte. Muito importante a gente ver pelo menos uma parte mais, não tão aprofundada, mas ver visão, né? Ver se ele tem se tem os reflexos básicos de visão. E muito importante, ele é um cavalo que não gosta muito que mexa na boca, mas importante fazer uma avaliação dentária com um especialista, com um dentista que vai dizer como está a dentição desses cavalos que vão ser para compra, né? Essa agora é a inspeção dinâmica. Ele faz o passo e a gente avalia se tem alguma alteração de andadura. A gente vê que existe uma diferença de tamanho de casco. Um casco mais alto, mais encastelado do que o outro. Mas ele anda muito bem. Agora o trote. A flexão a gente faz para estressar a articulação e as estruturas ao redor da articulação. Então a gente espera 1 minuto e ele vai sair com alteração, com claudicação, se ele tiver algum processo articular ou não, ou ele vai sair trotando bem sem mostrar nada. E aí solta e bota ele para trotar. E o importante é assim, a gente ver se tem alguma alteração e depois buscar com a parte radiológica e ultrassonográfica. Se vê se é alguma coisa que é crônica, se é alguma patologia real, se é só um esforço, se o cavalo está com alguma reação de trabalho, porque ele vem de muito trabalho. Então a gente tem que ver e juntar isso tudo para ver se o cavalo é apto ao esporte ou ele vai ter algum problema logo em seguida. Tem 2 tipos de conduta no exame de compra. Ou a gente faz as imagens só do que se achou alteração, né? Ou se faz uma super completa com todas as articulações. Então vai do que o proprietário espera, o que o proprietário quer investir, né? Mas pelo menos essas imagens da parte que mais foi sensível, que mais teve alteração, daí a gente faz. Isso é o que a gente pode chamar de uma negociação às claras, porque a nova proprietária está ciente do que está comprando. É um direito do consumidor.
Mais frequentemente em algumas raças, nem um pouco em outras, o exame de compra é sim uma necessidade. Muitos problemas sérios e alguns até irreversíveis não podem ser percebidos sem uma avaliação clínica de imagem, enfim. Mas aí você pode dizer, mas eu vou gastar com exames, com veterinário? Vai. Mas é um gasto que se paga, levando em conta a incomodação de descobrir lá no meio do treinamento, lá na frente, depois de muito investimento, que o animal não tem condições atléticas. O mesmo vale quando se compra um garanhão para usar na reprodução. Não é porque ele é bonito, tem um papel importante que vai reproduzir bem. Essa preocupação evita um monte de dor de cabeça de devolução do animal e por aí vai. Ô, meu povo brasileiro! Sabe quem aqui está voltando? O rodeio mais comentado, o rodeio mais badalado, o rodeio que parou o mundo. A cancha mais afamada do meu Brasil. A cancha que bateu um recorde. A cancha que se encontrou os melhores laçadores. Eu falo da cancha coberta da Cabanha, Estância da Liberdade, no estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Rolante. Vem aí a segunda edição do Rodeio Milionário 2022. E quem é que vai ser o novo milionário? Alô, seu Evandro Rosa! Resvala o botão, porque vem aí de 15 a 20 de novembro. Guardem essa data. Vem aí o Milionário 2022. Na ponta e na essência, essa é filha da requebra, um corpo inteiro de luz de vantagem, Araras, Santa Maria de Araras. Santa Maria de Araras, criando e vendendo para os clássicos. Aras Anderson, criando qualidade. O desmame, ele precisa também pensar no lado do potranco. É um potranco muito alto, pode ter problema de desenvolvimento angular, ele pode ter dificuldades no mamar. Oferecimento Rações Supra. Nutrição na medida certa. Qualidade que se comprova em resultados. Supremo da Cabanha Santa Fé. Reservado grande campeão do Tempranito 2021. Santa Fé. Crença em cavalo bom. Aceguá, Rio Grande do Sul. Agora vamos falar sobre turf. Não é só uma questão de terreno, de tradição, neste ou naquele país. Hoje existem linhagens específicas que andam melhor na grama e outras na areia. Vamos entender melhor tudo isso. Tecnicamente é o mesmo cavalo, mesma raça por ser inglês. Só que tem pedigree de grama e pedigree de areia. Pedigree, né, obviamente a gente estuda, mas no fundo é o quê? É morfologia. Quanto maior o casco maior, mais espalmado, bate no chão da grama com mais força e consegue generar mais energia. Na areia, você precisa ter um casco menor para você traquear a areia, porque você não bate na areia, você faz esse movimento. Então tem morfologia e pedigree para você analisar, né? Tem países que nem ligam para a diferença de grama e areia, eu acho um absurdo. A gente que tem grama e areia, comumente, a gente analisa a morfologia e pedigree para determinar quem pode correr melhor na areia ou na grama. Olho na tela para conferir a agenda de eventos. Hoje tem paleteada na Cabanha da Figueira, em Porto Alegre. Nesse final de semana em Terra de Areia, Duelo da Boa Vista. De 27 a 31 de julho, exposição do Cavalo Campolina de Macaé, Rio de Janeiro.
28 a 30, prova de 3 tambores, Agrovem, em Itubiara, Goiás. Em agosto, de 12 a 14, tem o rodeio do CTG Sinuelo dos Gerais, em Luiz Eduardo de Magalhães, Bahia. E dias 17 e 18 de setembro é a vez do primeiro combate de tropilhas e broche de ouro internacional, em Itaqui. Com comida farta, amigas na volta e uma égua adulta para tomar conta, as jovens vão se adaptando à nova vida. Então a gente preconiza que se trabalhe em desmames com um grupo, que neste grupo tenha sempre um cavalo castrado mais velho ou uma égua velha, sempre ter um adulto, né, na história que vai acompanhar esse trabalho deles, que vai acompanhar a vida, que vai acalmar o ambiente, que vai dar as diretrizes e que vai fazer o papel do protetor que a mãe fazia. Neste grupo, potrancas entre 6 e 9 meses. Algumas maiores e outras menores. Isso porque o desmame aqui é avaliado caso a caso. A potranquinha menor, ao lado da égua madrinha, por exemplo, foi desmamada um pouco mais cedo porque a mãe já tem mais idade e estava perdendo muito estado. Já as potras maiores, como essas, ficaram mais tempo com as mães, ou porque as éguas eram mais jovens ou porque não estavam prenhas. Além disso, apesar do período de reprodução começar por volta do mês de setembro, nem todas as éguas emprenham ao mesmo tempo. Algumas podem pegar cria mais tarde e, consequentemente, terem potros tardios, nascidos em janeiro, por exemplo. O estresse sempre causa algum impacto nutricional, porque o potro ou deixa de comer ou passa a ter algum comportamento nutricional inadequado, isso faz parte do momento. E aí a gente tem que estar com esse animal na melhor condição possível de vida, né? Nessa fase da vida, o desmame não é uma opção, e sim uma necessidade, tanto para a mãe quanto para o filho. O desmame, ele precisa também pensar no lado do potranco. É um potranco muito alto, pode ter problema de desenvolvimento angular, ele pode ter dificuldades no mamar, numa égua mais baixa, então são coisas que podem alterar mesmo até a conformação desse potranco pelo crescimento exacerbado, né, que vai dificultar. É importante frisar que a partir dos 2 ou 3 meses, o leite materno começa a perder a importância na nutrição. Esse potro começa já a se alimentar de ração, começa a comer volumoso, né? O próprio pasto começa a aprender tudo isso com a mãe, e esse aprendizado também ajuda depois no desmame, né? O potro que tem esse aprendizado, ele facilita depois de tu adaptar ele numa ração, numa pastagem. O desmame é extremamente necessário por vários aspectos, né? Uma questão de recuperação corpórea da própria égua, para que essa égua esteja pronta já, né, a gestar. A gente sabe que a égua muitas vezes já é emprenhada no cio do potro, né? Então quando tu tá com um mamando, ela já tá gestando o outro. Então a gente tem que pensar nisso na recuperação, ela tem que começar a se preparar para a próxima cria. Mesmo que isso não seja realizado, a gente precisa também pensar, né, que para o outro ano ela deve retornar a ter cria, então ela precisa ter um período de recuperação. Tudo na santa paz, até que um movimento inesperado chama a atenção. São os campeiros que vão levando a manada para um outro campo. Não demora para que as potranquinhas que foram desmamadas há 2 semanas reconheçam as mães e vice-versa. Um mês depois, 2 meses depois, eles ainda sabem quem é a mãe, eles vão lembrar, e isso vai com certeza causar, né, algumas emoções positivas pelo contato com a mãe, mas talvez negativas por um novo afastamento, né? Essa daqui, pelo jeito, não conseguiu encontrar a filha, mas mesmo assim continua chamando. A égua sofre, ela sente tal qual o potro. A diferença é que normalmente tu tem éguas adultas, né, que acabam se adaptando um pouco mais fácil a essa situação. Outras éguas percebem a presença dos filhos e saem atrás também. Começa uma verdadeira sinfonia de relinchos. O reencontro, que não estava programado, não dura mais que alguns minutos. As éguas continuam seu destino e as pequenas se juntam ao grupo com a égua madrinha. Sabem que aqui estão protegidas e entre amigas.
Então é isso, espero que tenham gostado. Querendo rever o programa ou assistir outros vídeos, é só ir no nosso canal no YouTube, Programa Cavalos. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais também. Até mais! Programa Cavalos.